A Sala Onjó Pindorama, nesta segunda-feira, 20 de maio de 2019, saúda a todas as pedagogas e todos pedagogos do Brasil. Em especial, aquela e aquele que estão próximos das atividades e dos projetos da Sala Onjó Pindorama, contribuindo significativamente na produção e divulgação de conhecimentos. O que falar de uma profissão tão relevante para a formação do ser humano, para a formação de uma nação? Parece que nos faltam palavras. Por isso, de forma singela e carinhosa, hoje a Sala Onjó Pindorama inicia a série Os Sujeitos e Sentidos da Pedagogia. Uma série em que o personagem principal é o pedagogo e a pedagoga. É a sua experiência profissional no campo da pedagogia. A Sala Onjó Pindorama ouviu 5 profissionais que narraram, contaram, falaram sobre suas histórias, sobre sua experiência na prática cotidiana de suas profissões. Nos mostraram os desafios encontrados, o percurso feito para se formarem enquanto profissionais da pedagogia e trataram, a partir de suas experiências, dos sentidos que dão à sua profissão enquanto pedagogos e pedagogas. No primeiro episódio da nossa série Os Sujeitos e Sentidos da Pedagogia, a palavra é da pedagoga Irani Silva. Olá, eu sou Irani Silva, sou pedagoga, sou especialista em História da África, sou uma moradora de muitos anos do bairro do Ibura, aqui no Recife. Hoje moro em outro bairro, mas sou oriunda daquela região, que é uma região um tanto carente, né? Um bairro populoso, um bairro famoso aqui em Recife, às vezes por sua violência. Mas é um bairro muito rico, por sinal, né, culturalmente e tudo mais. Sou oriunda desse bairro e hoje, atualmente, estou num bairro mais próximo, mas não estou mais lá. Mas eu sou filha daquela terra e sempre estudei no bairro. Vim saindo do bairro já um pouco tarde, né, então toda a minha vida circulou dentro do bairro, minha vida escolar. E fui fazer muitas coisas diferentes do que hoje eu sou, né? Que hoje eu sou pedagoga, mas minha vida de estudante sempre me levou para outros lugares que não eram o lugar da educação. Então saí de lá para fazer um curso na época, que hoje é design interior, mas na época era decoração de interiores na escola técnica, municipal, estadual. E minha vida começou a correr indo para uma direção para artes, então eu comecei a trabalhar com obras de arte a partir daí. E depois fui para uma outra área, né, totalmente diferente, que foi a área de beleza. Então comecei a trabalhar com estética negra e essa estética negra terminou me levando para a sala de aula, né, como instrutora, né, de cabeleireiro, pela minha experiência na área, com trabalho com cabelo crespos e cacheados. E aí eu comecei a perceber que eu precisava aprender a dar aula. E aí foi aí que começa a minha história como pedagoga. E aí eu fui fazer curso de pedagogia para poder dar aula, né, nos cursos de cabeleireiro, os cursos profissionalizantes. E foi aí onde eu comecei a me apaixonar pela pedagogia. E aí me abandonei durante um tempo essa questão do cabelo, de dar aula com cabelo, e me voltei totalmente para a pedagogia. Comecei a entrar na educação pelo Jaboatão, pelo município de Jaboatão dos Guararapes, na verdade não como educadora, mas como merendeira.
Trabalhei uns 4 ou 5 anos, mas não tinha essa função, porque na verdade eu trabalhava num turno que não tinha merenda. E foi o tempo que eu tive para estudar e começar a fazer alguns concursos públicos. E aí foi quando eu fiz o concurso público para a cidade do Recife, como auxiliar de educação infantil, que é um dos cargos que eu ainda hoje ocupo na prefeitura do Recife, e que foi me levando para a educação infantil, que é minha verdadeira paixão. Foi também eu consegui fazer alguns concursos para professor e passei por alguns, né? Mas ainda hoje exerço a função de auxiliar de desenvolvimento infantil na cidade do Recife, trabalhando numa creche há quase 12 anos, na verdade no CEMEI, né? O Centro Municipal de Educação Infantil, professor Paulo Rosas, que é um lugar que eu tenho uma verdadeira paixão, porque é o lugar que me deu possibilidade de ser e de me sentir pedagoga, né, educadora, e trabalhar do jeito que eu trabalho com criança, com muito prazer. E eu estou aqui já há 12 anos, praticamente, nessa mesma função, mas já passei, dentro da função a gente tem muitas experiências positivas em relação à educação. Então, para mim, esse é um lugar, uma unidade que tem toda uma história de educação infantil totalmente diferente do resto do município do Recife. É uma escola que tem uma linguagem educativa totalmente diferente, a forma do pensar na criança é muito diferente. E aí eu estou aqui como mais um aprendiz desse momento da educação. E aí falando sobre os desafios dessa profissão hoje, desafios diários, porque a gente tem múltiplos olhares, a gente tem um olhar de nós, educadores, professores e trabalhadores da área. Nós temos o olhar da família em relação às nossas atividades. A gente tem um olhar do governo em relação a gente, do município, do estado, da federação. E hoje eu acredito que a gente tem um desafio imenso, porque a gente não está pensando só na educação, né? Só dos conteúdos que a gente precisa dar. Mas a gente precisa pensar hoje de quem a gente está formando, né? Desde a criança pequenininha da educação infantil até na formação dos professores. Então, hoje a gente tem um olhar um tanto quanto duro para a profissão e muitas cobranças. Hoje as cobranças são tantas em que a gente precisa dar conta do dia a dia de crianças, da educação dessas crianças, mas a educação doméstica propriamente dita, do olhar sensível para essas crianças, como a gente precisa também dar conta de ensinar os conteúdos por exigência das famílias, principalmente no sentido de que existe uma leve competição para que meu filho seja melhor, e isso tudo recai para a gente, né? Porque a gente precisa que esse conteúdo seja dado e que essa criança dê conta de alguns conteúdos, muito mais pela necessidade, mas por uma vaidade familiar. E tem também as exigências da própria profissão, no sentido do que se tem de legislação em relação a gente. Então, os desafios são constantes e eu digo que para meus alunos, principalmente adultos, que a gente precisa realmente matar um leão por dia, para que a gente possa hoje exercer a nossa profissão com muita dignidade, com muito carinho, com muito afeto, com responsabilidade, mas principalmente com muita sabedoria. Eu acho que a gente precisa hoje ter uma sabedoria mais do que algumas outras profissões que existem no mercado, que exige só o seu fazer bem feito. Hoje a gente precisa saber fazer, né, o nosso ofício, mas a gente precisa ser um bom educador, um bom professor. E isso é talvez um grande desafio, é entender qual é o nosso papel
nessa conjuntura desse país em relação à educação. A pedagoga Irani Silva nos mostra o quanto que o universo pedagógico ele é complexo, nos indicando que essa complexidade, essa diversidade do universo pedagógico, ele é rico, justamente por essa diversidade e essa complexidade. E nesse universo pedagógico rico, que apresenta várias linguagens, uma das tarefas do pedagogo e da pedagoga é traduzir essas linguagens, essas várias linguagens, em educação. E como consequência, esse processo de tradução exige do pedagogo e da pedagoga olhares diversos em todos os momentos da ação pedagógica. Neste universo rico e diverso da pedagogia, o saber fazer profissional do pedagogo e da pedagoga não é a totalidade do trabalho educativo, mas é parte desse trabalho educativo. Logo, nessa riqueza, nessa diversidade, encontra-se essa parte do saber fazer profissional. Um aspecto um tanto intrigante que a pedagoga Irani nos aponta é o sujeito da pedagogia, o sujeito dessa ação pedagógica é um sujeito em transformação. E isso pode nos levar a conclusões outras de como compreendemos na nossa atualidade o papel do pedagogo e da pedagoga. A pedagoga Irani Silva também vai nos indicando e nos provoca a refletir sobre o olhar que hoje nós temos um tanto duro sobre a profissão do pedagogo e da pedagoga. E aí nós podemos perceber, com essa diversidade, com essa complexidade da nossa realidade atual, o quanto que sobrecai sobre o profissional da pedagogia exigências múltiplas. E a partir daí, provavelmente, temos um olhar bastante duro sobre o pedagogo e a pedagoga. Talvez precisamos rever esse olhar, ter uma outra percepção, ou construir, elaborar outros olhares sobre a profissão do pedagogo e da pedagoga. Um dos desafios apontados por Irani em sua fala para o pedagogo e a pedagoga hoje no Brasil é buscar entender qual o papel dele e dela no atual contexto brasileiro. Esperamos que esse primeiro episódio já traga elementos de reflexões, de análise e pontos de vista distintos sobre a atuação do pedagogo e da pedagoga em nosso país, nessa contemporaneidade. Precisamos, assim, perceber mais a importância e a relevância desse profissional, dessa profissional na formação da nossa nação. Aqui vamos concluindo o nosso primeiro episódio e aguardamos por você amanhã continuidade com o segundo episódio da nossa série Os Sujeitos e Sentidos da Pedagogia.
universo diferente, que é o universo do tribunal. E nós estamos aos poucos construindo o que a gente vem chamando provisoriamente de pedagogia jurídica, que seria essa. Amanhã, terça-feira, 21 de maio, no segundo episódio da série Os Sujeitos e Sentidos da Pedagogia, contaremos com a presença do pedagogo Pedro Rodrigo, que nos falará de sua experiência no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Não perca! Inscreva-se no nosso canal Onjó Pindorama e acompanhe a nossa série em homenagem à Semana do Pedagogo e da Pedagoga.